Eu quero ler uma palavra com vocês que está em Romanos, capítulo 12, versículo 4, Jaque. O tema da ministração, irmãos, é dependência emocional, tá? Diz assim a palavra: porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Irmão, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre servir através dos dons. E está tudo bem estar ligado uns aos outros. Isso faz parte do corpo de Cristo. Eu não tenho como fazer nada sem a ajuda do outro. Foi o que nós oramos aqui no momento da intercessão. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós estamos ligados um ao outro e todos conectados na videira. Está tudo bem. Agora, quando é que esse estar ligado se torna prejudicial? Quando a pessoa sofre de dependência emocional. E o que é essa dependência emocional? É quando o outro se apega de maneira excessiva. É quando eu projeto no outro expectativas acima do normal. É quando eu coloco uma expectativa tão alta em você que você não vai conseguir suprir. É quando eu acho que a dor que eu sinto, que o vazio que eu tenho, só vai passar quando outra pessoa estiver do meu lado. Eu não sei se você já passou por isso, mas a minha vida inteira eu sofri com dependência emocional. Depositei minhas expectativas no meu pai. O Senhor o recolheu. Transferi essas expectativas para o meu marido. Deus está me tratando acerca disso. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente deposita expectativas no outro, você fica achando que a sua dor vai passar se o outro estiver perto de você. E se ele não chegar? E se o outro morrer, como aconteceu com meu pai? E se o outro que você deposita expectativas tão altas sair da igreja? Você vai com ele? E se ele simplesmente decidir não ficar perto de você? Como é que você vai se sentir? Uma pessoa que sofre de dependência emocional, ela sofre muito mais quando ela espera do outro, mas ele não pode entregar. E o salmista, ele descreve mais ou menos como é que essa pessoa se sente quando o outro não supera as expectativas do coração dela. Salmos capítulo 102, versículo do 4 ao 7, Jaque. O salmista diz assim: eu estou acabado, como a grama que foi cortada e pisada. Eu não tenho nem vontade de comer. Irmãos, pode voltar. Grama cortada e pisada, ela serve para quê? Para nada. A pessoa que sofre de dependência emocional, quando o outro vai embora, ela se sente exatamente assim, inútil. No pensamento dela, nas emoções dela, eu não presto. É isso que ela pensa. Versículo 5, por favor. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Vocês sabem que Levítico 11 fala sobre essa ave de outros tipos de alimento, né? Ele era considerado impuro, era considerado imundo. E o salmista, ele está falando assim, diante de um abandono, porque eu projetei demais no outro. É assim que eu me sinto, inútil, inutilizado, muitas vezes amaldiçoado. É assim que ele se sente, abandonado. E o próximo versículo ele diz assim: eu não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Irmãos, uma pessoa que se sente abandonada pelo outro porque sofre de dependência emocional, o problema não está aí, porque as pessoas vão nos abandonar. O problema está quando uma pessoa sofre de dependência emocional,
ela se sente abandonada principalmente pelo Senhor. E o Senhor não abandona. Pássaro não anda só, não voa sozinho, ele está sempre em bando. Quem sofre de dependência emocional acha que está sempre sozinha. Se o outro não tiver, ela se sente rejeitada pelo próprio Deus. Por isso é um tema que a gente precisa trazer. Por isso é um tema que a gente precisa tratar sobre isso. Porque as minhas expectativas não podem nunca estar no outro. Como eu falei, Paulo falou, nós estamos ligados para servir no reino, mas eu não dependo dele. Mas o que eu preciso não vem necessariamente do meu irmão. E por que a pessoa se sente abandonada pelo outro e abandonada por Deus? Porque ela perdeu a própria identidade, irmão. Há um perigo em perder a sua identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu serei quem você diz que eu sou. Se eu não sei qual é a minha identidade em Cristo, eu vou ser o que a circunstância diz que eu sou. Então há um risco. É muito perigoso não saber quem nós somos em Cristo. E aí eu quero falar sobre duas atitudes de quem sofre com dependência emocional. Primeiro, ela tem necessidade de ser provada pelos outros. Por exemplo, ai amiga, eu não sei se eu pinto a minha unha de vermelho ou de verde. Ai amiga, pinta de amarelo. Tá bom, vou pintar. Ah, eu não sei se eu compro uma calça lilás ou uma calça de tal cor. A amiga dá opinião para ela e ela vai lá e compra. E por quê? Que eu estou te dando exemplos simples do cotidiano, de muita gente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é dependente do sim ou do não de outra pessoa, mas a gente não percebe. A gente acha que dependência emocional é só num caso extremo, mas começa em coisas pequenininhas. Você começa uma vez pedindo opinião para uma coisa, você começa segunda vez pedindo opinião acerca do seu casamento, na terceira vez você pede opinião para uma decisão que você tem para tomar, e quando você se dá conta, você não consegue tomar suas próprias decisões. Elas são pautadas no que o outro pensa, elas são pautadas no que o outro acha que você tem que seguir a sua vida. Por isso é muito perigoso e começa muito sutil. Não que a gente não tenha que pedir a opinião das pessoas, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se eu preciso da aprovação do outro, para saber como eu devo me portar ou que decisão tomar, eu corro o risco de estar sofrendo de dependência emocional. E se eu sofro de dependência emocional, eu corro o risco de perder a minha identidade em Cristo. A necessidade da aprovação, ela é nada mais, nada menos do que a busca pelo reconhecimento. É você querer ser aceito pelo outro. E às vezes, irmãos, o outro nem quer. Talvez você ache que eu estou sendo dura, mas você vai entender que não. O Senhor está abrindo os nossos olhos. Às vezes a outra pessoa ela não quer, e assim, por causa dessa dependência emocional, a gente vai se introduzindo, a gente vai se espremendo, a gente vai se machucando para poder ser aceita para aquela pessoa. E eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu tinha uma amiga, e essa amiga, diante de uma atitude, ela deixou claro para mim que ela não me queria por perto, né? Pois bem, eu vivi aquele momento em que ela deixou claro que não me queria por perto, e aí quando chegou no dia seguinte, eu toda espiritual, achando que estava curada, falei assim, eu vou praticar a palavra com essa minha irmã, eu vou praticar Mateus 18, se o teu amigo pecar contra ti, vai lá e tenha um particular com ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E eu fui lá com essa amiga, conversar com essa amiga, eu falei, amiga, aconteceu isso, aconteceu assado, e expus a situação para ela, e ela argumentou, mas no final, irmãos, essa minha amiga, ela disse uma frase que abriu os meus olhos e me fez pensar. Ela falou assim para mim, olhou nos meus olhos e falou assim, Paula, as pessoas são amigas de quem elas quiserem. Irmãos, ali eu me calei, eu não tive mais palavras. Naquele mesmo dia eu fui orar ao Senhor. Eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, glória ao Senhor
pela vida dessa amiga, porque o Senhor a usou para que a chave aqui dentro fosse virada. O Senhor usou a vida dela para abrir os meus olhos acerca de mim mesmo. Ela não me machucou, ela não me feriu, ela foi um instrumento de Deus para mostrar para mim o quanto eu era dependente de amizades. Pois bem, nessa mesma oração, irmãos, o Senhor me ministrou e Ele falou para mim: eu tentei te mostrar. Ele me ministrou acerca da história de Davi, quando se esconde na caverna de Adulão. Eu não vou conseguir destrinchar, mas você pode ler em 1 Samuel capítulo 22. Davi estava fugindo de Saul e se escondeu nessa caverna. O que tinha nessa caverna? Os devedores, aqueles que a sociedade não queria, os rejeitados, aqueles que a pessoa olha e não dá nada. E o Senhor falou para mim: eu estou te conectando a pessoas que vai formar o seu exército, porque os rejeitados da caverna de Adulão foram os mais ou menos 400 homens que formaram o exército de Davi. E Deus me ministrou naquele mesmo dia na oração. Ele falou para mim: eu te conectei a pessoas pequenas, a pessoas que talvez ninguém olhe, que vai formar o seu exército de oração. Só que por causa da sua dependência emocional, você não conseguiu enxergar. Irmãos, a dependência emocional faz a gente fechar os olhos para o que Deus tem para a gente. E a partir dali, eu comecei a me conectar e a me relacionar por propósitos. E a nunca mais depositar no outro uma expectativa além do que ele podia me dar. Eu precisei viver aquela experiência com aquela amiga. Me amadureceu, me ensinou muita coisa. Me fez me erguer, sabe, das cinzas e falar de fato. Eu amo essa pessoa, sou amiga hoje dela, me relaciono super bem com ela, partilho minhas dores com ela, de uma maneira saudável, não de uma maneira doentia, de que se a minha amiga não me atender é porque ela tem outra. Se o meu amigo não me responder meu WhatsApp em 5 minutos é porque ele não me ama. Não existe isso mais. Isso é se relacionar de maneira saudável. Buscar ser discipulado por irmão X ou por irmão Y, ou às vezes, irmão, querer frequentar uma casa de paz tão longe da sua, só porque o irmão Z está ministrando lá ou está cultuando ali. Só querer andar com pessoas que estão em destaque, pode ser, não estou dizendo que é, tá? Mas pode ser um indício de que você sofra de dependência emocional. Se não é dependência emocional, é desejo de projeção. E o Senhor não gosta disso. O Senhor é simples, porém poderoso. Estou falando isso e eu fui muito ministrada acerca disso. O que me faz querer andar com tal pessoa? Talvez é porque eu acho que ela vai me dar aquilo que o outro não consegue me dar. Por isso eu me entrego tanto. Só que o homem é falho. Querer andar com pessoas de destaque, eu falo isso para você porque eu também já fui assim. Pode fazer com que você não ouça a voz de Deus. Pode fazer com que você não enxergue o que Deus tem para você. Pode ser que Deus esteja te conectando, falando assim: eu quero que você se conecte com essa pessoa. Você vai ser bênção para ela e ela vai ser bênção para você. Mas eu quero aqui, ó, porque aqui pode me oferecer. Eu quero aqui, ó, porque aqui me bajula. Eu quero aqui, ó, porque aqui é lotado de amigos. E Deus está falando: eu quero você aqui. Com desse se formarão 400. Mas a gente já quer pegar os 400 formados. A gente não quer ter trabalho. Dependência emocional é um perigo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: faça
todo o possível para você conseguir a completa aprovação de Deus. Ele não diz faça o possível, sai da sua casa e vai para o lugar mais longe, para conseguir a aprovação da Paula, para conseguir a aprovação do pastor, para conseguir a aprovação de qualquer irmão. Ele diz, seja aprovado por Deus e não pelo homem. O homem tem uma régua que não é a mesma de Deus. A régua que faz o homem te aprovar é se você é legal ou não com ele, é se você faz ou não as coisas para ele. A régua do homem é enquanto você diz sim, 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 você é ótimo, você é excelente. A partir do momento que você diz não, você já não é tão bom. Para algumas pessoas é assim. E se relacionar sem ter curado essa ferida emocional, há um risco de você se frustrar ainda mais do que você foi no passado. Quem te aprova é Deus, irmãos. É esse pensamento que a gente tem que ter. Quem me aprova é o Senhor. Eu estava no experiência e o irmão chegou para mim, eu estava nervosa porque ia ministrar, o irmão falou assim para mim, falou, Paula, você não está aqui para ser avaliada por ninguém não. É o Senhor que te avalia, irmãos. E quando a gente tem essa consciência de que a gente está sendo avaliado pelo Senhor, a performance fica de lado. Você não se preocupa com o português perfeito, você não se preocupa com a roupa, você não se preocupa se as pessoas estão te aceitando ou não, porque você tem a plena consciência e convicção de que o Senhor te capacitou para estar ali. Você não tem méritos, nós não temos motivos, não tem porquê, mas como foi orado aqui, Ele nos escolheu e se Ele nos escolheu, Ele vai nos capacitar. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. 5. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus o que, igreja? Os elogios. O que Paulo está falando? Irmãos, você pode me julgar, eu não sei o pensamento que vocês têm acerca de mim. E está tudo bem, nem eu mesmo me julgo, nem eu mesmo acho que eu sou a tal. Mas quando o Senhor vier, Ele vai trazer à luz tudo aquilo que estava escondido. Ele vai trazer à luz quem de fato eu sou. Ele vai mostrar a intenção do coração das pessoas e aí sim, nós receberemos o elogio. Existem pessoas vivendo aqui, não esperando esse elogio do Senhor, que merece por ter tido uma vida digna, uma vida de temor a Deus. Existem pessoas que vivem buscando elogios de homens, aplausos de homens. Paulo sabia quem ele era em Cristo. E de verdade, a opinião dos outros sobre ele não ia mudar isso. Uma pessoa que está em crise de identidade, quando ela não sabe quem ela é, o outro julga e ela recebe. Ai, de fato eu sou assim. E aí aquela crise de identidade começa a ficar mais forte, daqui a pouco ela está totalmente perdida. Ela não sabe se ela vai para a direita ou se ela vai para a esquerda. E Paulo está falando, você pode falar. Eu não vou te impedir de falar, eu não vou te impedir de me julgar, mas eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para o que eu fui chamado e eu sei para onde eu vou. Essa é a identidade de um filho de Deus. As pessoas irão falar, e está tudo bem, irmãos, está tudo bem, nem todo mundo gostar de você, nem todo mundo gostar de mim. Nós vivemos esperando esse dia que o Senhor dê a cada um de nós o elogio que merecemos. E aí eu quero falar do segundo.
O segundo indício de uma pessoa que sofre de dependência emocional é que ela não desfruta da solitude, irmãos. E há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é aquele sentimento de você estar sozinha. Ele remete a abandono, ele remete a dor, ele remete à solidão. Eu estou sozinha no mundo. E a solitude não. A solitude, ela é você desfrutar daquele momento, é você curtir a sua própria companhia, é você estar sozinho, mas com um propósito. Por exemplo, eu estava numa experiência, foi a minha primeira experiência em que eu fui sem o Webster. E no começo foi muito difícil, né? Antes de ir eu chorei porque ele não ia comigo. E chegando lá, eu nunca tive experiências como eu tive naqueles 3 dias, irmãos. Como o Senhor falou comigo. E detalhe, tá? Eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu não senti falta do Webster. Eu não consegui sentir falta dele, porque Jesus estava ali. Quando eu cheguei em casa, que eu partilhei desse momento com o meu marido, e falei, Webster, foi diferente. Para mim foi a melhor experiência. Você não estava lá. Eu não liguei porque nós havíamos combinado de assim que você chegar, você me liga. Se tiver dificuldade, a gente ora junto. Não passou isso pela minha cabeça. Os momentos em que eu estava sozinha, em que eu não ia para o refeitório, e eu ia para o meu dormitório ficar sozinha, eu ia falar com o Senhor. Quando eu partilhei isso com o Webster, ele ficou muito alegre, porque ele disse, glória a Deus, Paulo, você rompeu mais um ciclo da dependência emocional. Deus seja louvado por isso, irmão, mas eu precisei provar dessa solitude. Provar desse momento, eu e o Senhor. E muitas vezes a dependência emocional não deixa a gente ir para esse lugar. Por quê? Porque ao invés de ir para a presença, a gente busca consolo no outro. E eu não estou dizendo que você não deva se apoiar no seu cônjuge. Não estou dizendo que você não tenha que ter um amigo de confiança, não é isso. Mas existem momentos em que a solitude é essencial para que você amadureça. A solitude, ela é essencial para que mudanças aconteçam na sua e na minha vida. Tem gente achando que para ser feliz, ela tem que estar rodeada de pessoas. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Tem gente que só está alegre quando está em certo ambiente. Tem gente que só está alegre quando está com aquele grupinho de amigos. Essa alegria é passageira. Essa alegria é fingida, irmãos. A verdadeira alegria, ela está quando estamos aos pés do Senhor. Às vezes a gente está numa rodinha lotada de pessoas, lotada. E Jesus está ali do lado, ó, querendo entrar, querendo falar com você, mas não tem espaço para Ele. É necessário recuar, é necessário se afastar, é necessário entrar nesse lugar de solitude. Você e Deus, para ouvir a voz dEle. É necessário que você cale as vozes, às vezes externas e internas, e elas só vão se calar quando você entrar nesse lugar de solitude da presença do Senhor. Jesus é um modelo para nós, de que provou dessa solitude diversas vezes. Antes de escolher os 12, o que ele fez? Subiu para o monte, passou a noite orando, ele e o Pai. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? A solitude nos ajuda a fazer escolhas. Existem pessoas que estão tão acostumadas e dependentes do outro, que para fazer escolha de se ela muda de casa, se compra um carro, se troca de igreja ou se faz qualquer outra, se troca de emprego, ela não vai desfrutar de Deus. Ela pergunta para o outro: o que você acha que eu devo fazer? Por mais que o outro te ame, talvez ele não tenha a sabedoria que Deus entregou para que ele te desse a resposta correta. E aí, se você não ouve pelo Espírito, se você não ouve aquele que te criou, você pode meter os pés pelas mãos. Se Jesus não provasse da solitude, quem ele teria escolhido? Não estou dizendo que ele escolheu pessoas perfeitas. Estou dizendo que ele escolheu pessoas que estavam no coração de Deus.
As decisões que nós tomamos são pautadas em quem? Na opinião dos outros ou em Deus? Viver essa solitude. Outro exemplo de Jesus está lá em Mateus capítulo 46, Mateus capítulo 26, versículo 42. Quando Jesus está no Getsêmani, e sim, ele subiu com discípulos, mas ele falou: você fica aqui, que eu vou provar da solitude. Eu vou subir um pouco mais. Ficarei sozinho de novo, eu e o Pai, no Getsêmani. Vocês sabem o que Jesus passou ali, ao ponto dele orar sozinho e falar: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Irmãos, o que eu aprendo com isso? Que a solitude, ela nos faz reconhecer o nosso papel e obedecer à vontade de Deus. Quando eu estou nesse lugar, sozinha, eu e Deus, eu entendo que a minha dor, embora não seja propósito do Senhor, mas vai contribuir para que eu faça aquilo que eu fui chamada para fazer. Foi isso que aconteceu com Jesus. Se ele não tivesse provado dessa solitude no Getsêmani, o que teria sido de nós? Porque eu não aguentaria. Mas pelo fato dele estar sozinho com o Pai, ele lembrou qual era o propósito dele. Se entregar, sofrer, morrer, sem culpa nenhuma, para que você e eu fôssemos perdoados e salvos, amém? E Jesus, ele nos convida a viver este momento a sós com ele. Lá em Mateus capítulo 6, ele fala: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que te vê no secreto. Irmãos, não é quarto, não é local, pode ser aqui, vocês sabem, pode ser em qualquer lugar. Mas a questão é provar dessa solitude. Eu e Deus é estar aos pés do Senhor, é estar diante do Senhor. Às vezes rodeado de pessoas, a gente não consegue desfrutar da presença do Senhor. Se retire, desliga as vozes para ouvir a voz de Deus. E aí, para finalizar, irmãos, eu quero dar 2 estratégias para que a gente se liberte da dependência emocional. Primeira delas, que vai fazer com que a gente se liberte da dependência do outro, é amar a palavra. Não estou dizendo ler a palavra, não estou dizendo abrir a Bíblia domingo, quarta que você tem casa de paz. Eu estou dizendo amar literalmente a palavra. O salmista, no Salmo 119, ele declara que a palavra, ela é mais valiosa do que qualquer riqueza de ouro ou de prata. A palavra vale muito mais, irmãos, do que qualquer coisa. É o maior salmo da Bíblia. E ele chega a dizer assim no versículo 56: o meu estilo de vida é obedecer a tua palavra. Me ensina a obedecer os teus decretos. Me ensina a fazer a tua vontade. Ele diz: eu guardei a tua palavra no coração para eu não pecar contra ti. O que vai fazer com que a gente não peque, o que vai fazer com que a gente saiba quem nós somos, reafirme a nossa identidade em Cristo, a palavra. Eu posso dizer para você, irmãos, você é uma bênção. Irmão, você é usada por Deus. Mas, irmãos, o que vai te trazer com clareza, isso que eu estou te falando, é a palavra. O que vai firmar para você quem você é de fato, para o que você foi chamado, é a palavra. A palavra vai firmar a sua identidade. Ela diz que você é filha. Ela diz que você é escolhida por Deus. Ela fala que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha te escolhido. Não sou eu que
digo. A palavra diz que você e eu somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse é você, essa é você, filho, filha de Deus. Você não é o que o outro diz. Você não é o que o outro acha que você é pelas coisas que você faz. Você é filho amado do Senhor. E eu só vou saber disso se eu meditar nas Escrituras. Se eu amar estar em contato com a palavra dia após dia. Porque é ela que diz quem eu sou. É ela que tem tudo que eu tenho para a minha vida, que eu vou precisar para a minha vida. Todos os conselhos que a gente precisa em todas as áreas da nossa vida estão na palavra. Todas as profecias que o Senhor tem para mim e para você está na palavra. Está tudo na palavra. Qual é o problema? Eu amo mais pessoas do que a palavra. Qual é o problema? Eu busco conselhos de pessoas por afinidade. Muito que a palavra. Quer ser liberto dessa dependência, dessa maldição de dependência emocional? Ame a palavra. Palavra é um espelho para nós. Ela mostra de fato quem eu sou. A palavra mostra de fato no que eu preciso mudar. A palavra mostra de fato o que eu preciso fazer para me parecer com Jesus. Não é o outro, não é influência. Dependência emocional gera morte, irmãos. Dependência emocional vai fazer com que você se afaste de Deus, porque é idolatria. A gente acha que ídolos só tem em outras igrejas, que ídolos são apenas imagens. Você pode fazer de um líder um ídolo. Você pode fazer de um familiar o seu ídolo. Ame, ande com pessoas, respeite pessoas, ore por pessoas, mas dependa de Deus, dependa do Senhor. Tenha amigos, tenha irmãos de confiança, mas dependa única e exclusivamente do Senhor, porque algumas vezes o seu amigo, o seu líder, o seu pastor não vai poder dar a você aquilo que você precisa, irmãos. E a palavra diz: o Senhor está aqui. O Senhor é a palavra. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Às vezes a gente está tão cansado, tão extasiado. E ao invés de procurar refrigério na palavra do Senhor, a gente vai depositar as nossas mazelas no ouvido do outro. O outro não tem estrutura. O outro talvez vai contaminar ainda mais o seu coração, te colocar mais cansaço, e você não vai prosseguir. A palavra diz: vem, e a gente troca. Leva o meu que é leve, e eu fico com o seu que é pesado. Amem a palavra, meditem nela de dia e de noite. O segundo ponto e último, a gente encerra, para que a gente se liberte da dependência emocional, é que nós precisamos depender do Senhor o tempo todo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Eu também amo Jesus. E é isso que Ele tem para nós. Olho nenhum nunca viu, mas já está preparado para mim e para você. Isaías 64, versículo 4, Jaque. Isaías, versículo 64, capítulo 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua
esperança. Irmãos, o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você não virá de mãos humanas. O que a gente precisa não vem de homem e não vem de mulher. Ela vem do Senhor. Eu estava preparando essa ministração aqui e eu não tinha revelação, e eu falava: Deus, me ajuda. Era quarta-feira à noite e eu não conseguia finalizar. Eu tinha as ideias, mas eu não conseguia projetar no papel. E aí eu fui orar. E aí Deus falou para mim: dependa de mim. Totalmente dependa de mim, porque você não é capaz de nada. Irmãos, às vezes a gente fica projetando, esperando do outro. Às vezes você espera do seu patrão coisas que o Senhor já liberou para você. O que você precisa, o Senhor já liberou para você. Não espere de mãos de homens. João capítulo 15, versículo 5, diz que nós somos os ramos. Você e eu somos os ramos. Aquele que permanece em Jesus, Jesus permanece nele. Esse sim dará muito fruto, pois sem Jesus nós não podemos realizar obra nenhuma. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, nós não teríamos frutos de mudança. Se não fosse Jesus, a nossa casa não estaria transformada. Se não fosse Jesus, você estaria no mesmo lugar de trevas. Mas por causa de Jesus, nós fomos remidos, transformados. Irmãos, só dá fruto aquele ramo que depende da videira. Não dá fruto quem depende do outro homem. Não dá fruto quem está num grupo muito grande de amigos. Não dá fruto quem só se relaciona com figura de autoridade e de destaque. Quer dar fruto? Permaneça conectado na videira. Permaneça em Jesus. Eu vou repetir. Ame pessoas, ande com pessoas, se relacione com pessoas, mas dependa única e exclusivamente do Senhor. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Amigos de Daniel, foram jogados na fornalha, não dependeram de Daniel, não se apoiaram em Daniel, dependeram de Deus. E Deus os livrou. Daniel, jogado na cova dos leões, tinha 3 amigos, poderia ter pedido socorro. Não se apoiou nos amigos, se apoiou em Deus. Figura de autoridade, pessoa que fica te elogiando, não te leva para o céu. Para de depender do outro para tomar decisões. Para de depender do outro para saber quem você é. Para de depender de aprovação do outro para saber se você foi bem ou não. Você é aprovado por Deus. Você já foi escolhido pelo Senhor. Você já foi separado. A opinião do outro, como Paulo falou, não importa. Eu não controlo o que você pensa a meu respeito, porém eu vivo para agradar o Senhor, para receber a verdadeira aprovação de Deus. É com isso que a gente tem que se preocupar, irmãos. É com isso. O Salmos capítulo 20, Salmos versículo 20, ele fala assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. E para hoje eu traria o seguinte: uns confiam e dependem de tapinha nas costas. Uns dependem e confiam em elogios bajuladores. Uns confiam naquele que diz: você vai vencer, vai dar tudo bem, mas no fundo não ajuda.
Porém nós, irmãos, eu e toda a congregação, eu e você que nos assiste, nós que somos filhos do Senhor, nós que temos a nossa identidade firmada em Jesus, nós dependemos e confiamos no poder de Deus. Não confiamos na opinião do outro, não confiamos no conselho do outro, não confiamos na decisão do outro, não confiamos na nossa sabedoria, nós confiamos no poder de Cristo. Amém? Esses são os que não se relacionam por causa da dependência emocional. Paulo sabia quem ele era, e em Gálatas 1 ele fala assim: acaso busco eu a aprovação de homens? Eu amo Paulo por causa dessa identidade. E ele ainda fala: se eu buscasse a aprovação de homens, eu não seria chamado servo de Cristo. Você é servo, é serva do Senhor. O que Ele mandou você fazer, faça. Embora alguns homens não te aprovem, o Senhor já te aprovou. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar. Irmãos, nem Jesus foi recebido pelos seus. E tem gente negociando fé, tem gente negociando princípio, tem gente negociando tanta coisa para ser aceito por homens e mulheres. É triste dizer isso, mas eu sinto no meu espírito que Jesus está curando pessoas aqui da dependência emocional. Eu sinto que Jesus está aqui passando e falando com cada um de vocês e dizendo para você: ame essa pessoa que está do seu lado, mas dependa de mim. O que eu tenho para você, essa pessoa não pode te dar. Eu não posso fazer nada, mas o Espírito Santo e a palavra dele, que é viva e eficaz, eu sei que está fazendo em você. O que agrada a Deus, irmãos, é um coração quebrantado e contrito, quando a gente depende dele em tudo. Eu quero que vocês leiam só mais 2 capítulos. Provérbios 16, 9, Jaque. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Isaías capítulo 41, versículo 1. No 3. 1, 2, 3. Aproximem-se de Deus. Irmãos, eu finalizo dizendo: dependa do Senhor para tomar as suas decisões. Dependa do Senhor no momento da dor. Dependa do Senhor quando a doença vier. Dependa do Senhor quando o outro te rejeitar. Dependa do Senhor quando você ficar desempregado. Dependa do Senhor quando você se sentir sozinho. Dependa do Senhor quando o seu cônjuge decidir ir embora. Dependa do Senhor quando você perder algo. Dependa do Senhor quando você não estiver no controle. Dependa do Senhor quando você não souber o que fazer. Dependa dele em todo tempo. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O seu socorro não vem de homens. O seu socorro não vem do seu patrão. O seu socorro não vem do seu marido. O seu socorro vem do Senhor, que criou inclusive você. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos e declaramos que precisamos de Ti, Senhor, em todo o tempo, Jesus.
Graças nós te damos, Pai amado, porque na tua presença nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Nós declaramos nesta manhã, Senhor, que somos totalmente dependentes de ti, dependentes da tua graça, dependentes do teu amor, dependentes da tua misericórdia, Jesus. Obrigada, Senhor, por abrir os nossos olhos nesta manhã e nos fazer enxergar que nós temos sim pessoas para nos ajudar, mas existem momentos em que seremos nós e o Senhor, em que seremos nós e o Senhor estará lá, sempre para nos ajudar, sempre para nos apoiar, Jesus. Nós queremos, Senhor, assim como Pedro, andar sobre as águas, Pai amado. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, desfrutar da tua presença em todo o tempo, Pai. Que a gente não abra mão de estar aos teus pés, com o coração quebrantado, rendido, dizendo como realmente nós somos, Pai. Jesus, que a tua igreja reconheça que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, Pai. Sem o Senhor nós não somos ninguém, Senhor. Revela-te um pouco mais a cada um de nós, Jesus. Senhor, nós queremos depender apenas de ti, Senhor. Assim como Moisés declarou: se a tua presença não for, não nos mande ir. Jesus, nós queremos estar aonde o Senhor está, Jesus. Queremos estar aonde a tua presença está, Senhor. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Jesus. Clamamos por mais de ti neste lugar. Clamamos por mais da tua presença, Jesus, em cada um de nós. Pai, todo aquele vazio, Senhor, toda dor, toda tristeza, Senhor, que está dentro de nós, talvez por causa desta dependência emocional que projetamos no outro e o outro não pode nos dar. Jesus, muda isso aqui dentro de nós, Jesus, por favor. Transforme este ambiente de dor, transforme este ambiente de vazio, Senhor. Transforme esse ambiente onde a gente acha que precisa de uma figura humana, Senhor. E nos faz confiar e nos deleitar na tua presença, Senhor. Assim como o salmista diz no Salmos 23, nós queremos ser guiados pelo bom pastor, queremos ser levados às águas tranquilas, a pastos verdejantes e descansar na tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, nos faz provar, Senhor, deste lugar de quietude, Senhor, nas nossas emoções, Pai. Acalma, Senhor, aquieta, Senhor, todas as vozes que são contrárias às tuas vozes, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã e te pedimos perdão por todas as vezes que colocamos alguém no lugar do Senhor, Jesus. Por todas as vezes que demos a esta pessoa o trono que é teu por direito, Jesus. Nós tomamos este lugar e colocamos o Senhor nele, Pai amado, no trono de nossas vidas, Pai. No trono de todas as áreas da nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o centro dos nossos pensamentos, das nossas emoções e de tudo que há em nós, Pai. Declaramos que a partir de hoje, Pai amado, nós não confiamos em nós não confiamos no outro, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos e descansamos no Senhor em todo o tempo, Jesus. Quando o vier, confiaremos em Ti. Quando o desespero vier, confiaremos em Ti. Quando a resposta não vier, confiaremos em Ti. Quando o inferno se levantar, nós confiaremos em Ti. Porque a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Porque o Teu reino é um reino que não pode ser abalado. Porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Porque há uma promessa sobre nós. Porque o Senhor
disse que deixaria conosco o Teu Espírito Santo. E nós nos apropriamos, Senhor, não estamos só. Não estamos só. Não estamos só, Senhor. Dependemos de Ti. Decanta o Espírito Santo está aqui. Sim, sim. Muda, Senhor. Muda sentimentos, Pai. Remove, Senhor, toda dependência emocional. Nós declaramos, denunciamos todo espírito de dependência emocional que tem tomado conta de nós por causa de traumas, por causa da infância. Nós declaramos: sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda busca por aprovação, nós declaramos: sai em nome de Jesus. Toda busca por aprovação, por reconhecimento, nós declaramos: sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que sofria de dependência emocional, você foi curado, receba a cura. O Senhor te curou. O Espírito Santo de Deus que está sobre mim e sobre você, cura qualquer dor, cura qualquer necessidade que você tenha. O Senhor, o Espírito Santo, dá a você aquilo que eu não posso. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura nas suas emoções. E aplaudam ao Senhor e adorem ao Senhor, porque Ele fez, porque Ele curou, e porque você depende de homens, porque você não depende de você, porque você não depende das circunstâncias, porque você depende do Senhor, Jeová Jireh, aquele que pode todas as coisas. Yahvé, El Shaddai, é este que você defende. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jesus Cristo, é tudo aquilo que você precisa. Vamos adorar ao Senhor.